Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, evitado aglomerações, passado álcool em gel nas mãos e usado máscara? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Estou utilizando calça jeans, camisa branca e uma camisa preta por cima desta. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo tem uma televisão compondo o cenário e do meu lado um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Antes de começar a aula, como estamos no mês que se comemora o Dia das Crianças, quero compartilhar com você uma lembrança da minha infância. Vamos lá? Filho de pedagoga, a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu era uma criança muito tímida e ler me levava para um lugar seguro. Adorava ler revistinhas e os primeiros livros que eu li tinham um formato de gibi. Tinha uma coleção de livros que eu adorava. Da coleção Você Manda, onde eu podia ir fazendo escolhas e mudando o rumo da história. Era demais. Lembro também de uma vez que ganhei a coleção inteira de livros em quadrinhos do personagem Tintim de uma tia minha. Eu amava aquelas histórias. A leitura abriu as portas para a arte em minha vida, me levando para o teatro e para a dança. Ler, além de me encher de lembranças, mudou a minha história. Agora, voltando para o assunto da nossa aula, me conta aí. Você já ouviu falar sobre crônica? Será que você sabe realmente o que é ou confunde o gênero com outros tipos de texto? Vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto? A crônica é um gênero textual que aborda questões comuns do cotidiano, ou seja, situações do nosso dia a dia. Ela é muito comum e está presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. É um meio termo entre o jornalismo e a literatura. E quais são as características da crônica? Você pode se perguntar. Além da narração de situações corriqueiras, ela é caracterizada por textos curtinhos e fáceis de entender, linguagem simples, menos formal, pouco ou até nenhum personagens na história, análise crítica sobre determinados contextos e circunstâncias, ironia e humor sarcástico. E qual é a finalidade de uma crônica? Para que ela serve? O objetivo da narrativa é provocar uma reflexão sobre o assunto abordado, é instigar uma possível observação e análise. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco mais sobre essa importante escritora e cronista brasileira? Se liga aí nessa contação! Cronistas brasileiros: Clarice Lispector e suas crônicas. Quem foi Clarice Lispector? Clarice Lispector, nascida na Ucrânia em 1920, chegou ao Brasil em 1922 e foi uma conhecida escritora e jornalista brasileira com dupla nacionalidade, ucraniana e brasileira, e se declarava brasileira e pernambucana. Autora de romances, crônicas, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Apesar de ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, estudou Direito na UFRJ, fez cursos de Antropologia e Psicologia, e ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, contista, ensaísta e cronista. Se liga no trecho de sua crônica Pertencer. Um amigo meu, médico, assegurou-me que, desde o berço, a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano
no berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que no berço, a minha primeira vontade foi a de pertencer. Eu, de algum modo, devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino. A ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que eu me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais do que isso. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. A vida me fez, de vez em quando, pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube. Pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe, sôfrego, os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede volta, e é no deserto mesmo que caminho. 15 de junho de 1968. E que tal conhecer um pouquinho mais da história da Clarice Lispector como cronista? Se liga só! Clarice Lispector, 1920-1977, já estava solidamente inscrita no primeiro time da literatura brasileira quando, aos 46 anos, tornou-se também cronista. Tinha publicado 5 romances e 2 livros de contos e provavelmente seguiria sendo ficcionista se a necessidade de ganhar a vida, vinda após seu divórcio, não a tivesse forçado, em 1967, a aceitar um convite para escrever uma crônica aos sábados no Jornal do Brasil. Deleitosa para seus leitores, a incursão num novo gênero nunca foi simples e indolor para Clarice, resistente, desde sempre, à ideia de escrever para ganhar dinheiro. E que tal conhecer algumas curiosidades sobre Clarice Lispector? Se liga só, curiosidade número 1. O bairro do Leme, na zona sul do Rio, local onde Clarice morou durante 12 anos, ganhou, em 2016, uma estátua em sua homenagem. Ao seu lado está representado o seu cachorro Ulisses. Curiosidade número 2. Em 1966, ocorreu um incêndio em sua casa, provocado por um cigarro. Como consequência, ficou hospitalizada durante meses e quase teve que amputar a sua mão. Curiosidade número 3. Clarice se apaixonou por quem viria a ser seu grande amigo e confidente, o escritor Lúcio Cardoso, 1912-1968. E para encerrar, que tal conhecer um outro trecho de outra crônica de Clarice, chamada Das Vantagens de Ser Bobo? Se liga aí. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado, quase sem se mexer, por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. O bobo tem oportunidade de ver coisa que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor
faz o bobo. 12 de setembro de 1970. Clarice Lispector foi uma grande escritora brasileira. Sua produção marcou a literatura do século XX e seu estilo intimista popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. Lispector é um marco em nosso modernismo e as suas obras continuam entre as mais lidas do país. Foi uma das primeiras autoras a ganhar notoriedade no território nacional, ao lado de escritoras como Cecília Meirelles e Raquel de Queiroz, tendo assim um papel fundamental para a desconstrução de preconceitos, para clamar a equidade de gênero na literatura e abrir portas para outras escritoras que vieram após ela. Apesar de toda a notoriedade, Clarice se dizia não profissional, afirmando escrever só quando queria. Contudo, a necessidade de ganhar a vida e um convite para escrever crônicas semanais para um jornal a colocaram em uma obrigatória rotina. Ela dizia continuar sem jeito em sua nova função daquilo que não podia se chamar propriamente de crônica. Sobre esse aspecto, a Multirio tem uma série chamada Cronistas do Rio, onde no episódio sobre Clarice Lispector, esse recorte de sua vida é abordado. Vamos conferir alguns trechos? Se liga aí! Ela destoa do cronista normal, porque aqui no Rio de Janeiro existe uma tradição bem conhecida, né? Até hoje, desde o século XIX, que perdura até os dias de hoje, de muitos excelentes cronistas, não é? Só que ela não consegue, isso entre aspas, né, fazer uma crônica linear, não é? Ela sempre é Clarice, então essa crônica não é meramente descritiva. Ela faz algumas crônicas daqui que são completamente subjetivas e que se aproximam da obra dela de romance, de conto, né, a obra de ficção. Então o que a gente pode esperar de Clarice, na verdade, né, no trabalho jornalístico, é o inesperado. Sinto que já cheguei quase à liberdade, a ponto de não precisar mais escrever. Se eu pudesse, eu deixava meu lugar nesta página em branco, cheio do maior silêncio. E cada um que olhasse o espaço em branco o encheria com seus próprios desejos. Vamos falar a verdade. Isto aqui não é crônica, coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Muito bacana aprender um pouquinho mais sobre o gênero textual crônica e essa incrível escritora auto-intitulada não cronista, não é mesmo? Se liga, seja paciente e busque interações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço!